Olá, eu sou o Hugo Bemergui e vamos entrevistar o nosso pintor, retratista, roteirista, maquinista e co-criador de Lampião, Carlo. Fale sua história. Meu nome é Carlo, eu sou essas coisas que ele falou aí. E eu sempre gostei de desenhar, desde que eu era criança. E com o tempo eu fui desistindo um pouco dessa ideia. Quando eu entrei na escola, encontrei alguém que desenhava melhor que eu, e aí eu parei de desenhar. E aí quando eu saí da escola, eu entrei em computação. E quando eu entrei em computação, eu percebi que eu gostava bem mais de desenhar. E aí eu comecei a desenhar, pintar, tentar ir para alguns eventos, vender minha arte. Cheguei a fazer um quadrinho com um amigo. Com o passar dos anos, eu percebi que pintura era realmente minha paixão. E hoje em dia, eu primariamente trabalho viajando o país, dando oficinas de pintura para estimular a galera a começar a pintar com óleo e espalhar a palavra também do retrato a óleo. Das músicas, dos filmes, das mídias que você já consumiu, quais são as que mais te inspiraram para fazer a sua arte? Acho que em termos de filme, hoje em dia o trabalho do Kleber Mendonça Filho é muito influente, porque ele é lá de Recife e apesar de eu não ser de Recife, eu moro lá desde que eu me entendo por gente, então pra mim é a minha cidade. Sempre que eu entro em contato com o trabalho dele, eu lembro que o trabalho dele existe, me estimula a usar as ferramentas que eu tenho de arte para criar coisas que falem mais sobre o meu local, assim, sobre o que eu vi crescendo, sobre as coisas do nosso local, que no âmbito de arte figurativa a óleo não é algo que tendeu a ser muito representado historicamente, assim. A história da arte de óleo sempre foi algo muito elitista e eurocêntrico, e aí talvez usar um pouco das mesmas ferramentas que eles tinham para falar um pouco sobre a minha história contemporânea é uma das coisas que eu mais tiro da arte dele. E em termos de música, eu gosto muito da banda Clipping, é a minha banda favorita. E eles fazem muita coisa de terror, muita coisa experimental. Eu sempre quero que o meu trabalho, mesmo quando não parece, que ele tenha um pouquinho de coisa de terror, um pouquinho de coisa meio estranha, assustadora, assim, que nem as pinturas pretas do Goya, que foram pinturas que foram achadas na casa dele. Eu tento sempre pegar aspectos que eu gosto do trabalho dos outros e pensar como é que eu posso traduzir isso para a linguagem que eu mesmo tenho, né, que é completamente diferente da deles. Sobre a sua produção, o daltonismo, como ele afeta a sua produção artística? Ele, na minha cabeça, afeta muito pouco hoje em dia. Quando eu trabalhava mais com arte digital, atrapalhava muito, porque no computador você tem um leque infinito de cores que você seleciona manualmente. E no tradicional, as tintas todas vêm num tubinho separado com o nome. Então eu sempre sei a tinta que eu estou usando e você consegue deduzir a mistura que vai sair dali. Mas eu acho que o que mais dificulta, não é nem dificulta, assim, eu sinto que informa meu trabalho em focar em aspectos que são independentes de cor. Então, na minha própria oficina mesmo, eu foco muito em valor tonal, e é um aspecto que é não independente, mas que ele, na minha opinião, sobressai cor em termos de importância para você criar a forma e definir coisas no espaço, na pintura. Então, eu estou sempre focando em esse tom tá escuro o suficiente ou claro o suficiente, e as cores acabam sendo meio que tipo um granulado por cima assim do bolo, tipo algo que eu acho que pode dar um floreio interessante, mas não é uma coisa que eu pense muito sobre, assim. E o meu daltonismo é a deuteranomalia, que ele não afeta tanto a percepção de cores mais saturadas e tal, e ele afeta muito a percepção de cores que acabam não sendo um problema tanto na pintura. Então eu confundo cinza com rosa, confundo verde com vermelho, mas só em situações mais misturadas, mais assim, quando você algo que eu precisaria misturar tipo umas 3, 4, 5 tintas para poder chegar em algo que eu confundisse. Então, como na pintura eu tô sempre misturando 2, 3 no máximo, eu sempre tenho um controle mais ou menos, e hoje em dia não afeta muito, mas no digital super afetava, assim. Já pintei muitas testas verdes e pessoas esquisitas, assim. Sou Julia Gothic-Troy e eu estou entrevistando o Carlo. Eu vou fazer algumas perguntas mais voltadas para a jornada da arte independente, tudo bem? Tudo. O que te torna único de tal forma que te destaca no mercado independente? Todo mundo tem uma perspectiva única, assim. E, tipo, é meio que besteira você pensar que você precisa ter uma ideia inovadora. E o que as pessoas não percebem
é que a perspectiva delas sobre qualquer seja o assunto é a coisa que mais importa, assim. E aí isso não é exclusivo para mim, mas eu acho que qualquer brasileiro que tenha um certo domínio sobre a criação de quadrinho, no caso a criação de mangá, por exemplo, que eu gosto de fazer, a gente está unicamente posicionado para falar sobre coisas que o nosso povo quer muito saber sobre a cultura brasileira, coisas daqui, numa linguagem que a gente já gosta, que é essa linguagem que eu falei, japonesa, do mangá e tal, que foi criada anos atrás. E só de você fazer isso, você já vai estar criando um grande impacto assim, no mercado de quadrinhos. Então, atualmente, por exemplo, tem a Yara Naika, que ela fez um mangá sobre duas meninas que se apaixonam no ônibus, e é uma coisa que todo brasileiro que já pegou um ônibus consegue empatizar, você sentir um crush de alguém que está no ônibus. O Hatal, ele fez agora acabou de lançar o primeiro capítulo de um mangá que é sobre um menino que o pai dele era viciado em perder dinheiro no tigrinho e todos os problemas que vem disso, e é um quadrinho tipo, de lutinha assim e tal, mas que se propõe a falar sobre esse tema que é muito presente hoje em dia na vida de todo mundo, que você sai na rua, tem 1 milhão de propaganda de bet e etc. E eu podia listar infinitos, assim, só no mercado de quadrinho. Daniel Bretas, Max Andrade, Dani Bolinho, assim, muita gente que... todos eles são bons, mas além de ser bons, a gente vem de um lugar, que é o Brasil, que tem um mercado de quadrinho relativamente na sua infância, assim, porque a gente tem a Turma da Mônica, que é a coisa que mais fez sucesso, é estouradíssima, assim, mas a gente não tem uma indústria muito robusta de estar sempre imprimindo quadrinhos nacionais e consumindo a gente, que nem, por exemplo, eles têm no Japão com mangá e tal. Então, só da gente estar num país que não tem muito esse histórico robusto e de você estar com as habilidades suficientes para criar aquilo, eu sinto que já é o suficiente para você ser o único, por exemplo, nesse mercado independente. É muito difícil ser quadrinista no Brasil, mas se você tem uma proposta legal e se você sabe mais ou menos o que você já está fazendo, eu sinto que em vários lugares da internet que você colocar o seu trabalho, o pessoal vai querer apoiar, vai querer ver mais daquilo, enfim, porque o povo tem sede disso. Sobre redes sociais, como você usou para promover seu trabalho? Quais foram as estratégias que deram certo? Os posts, formatos, propagandas? Em termos só de viralizar o trabalho, acho que fanart e originalidade sempre vai ser o que mais vai viralizar. Então, fanart é a coisa que mais viraliza, porque já é um ícone que as pessoas conhecem de alguma propriedade intelectual. Então o pessoal vai, você está falando sobre isso que eu já gosto. Beleza? E junto com isso, sempre postar seu trabalho original. Se você estiver fazendo o seu trabalho e criando uma narrativa sobre aquilo, é algo que sempre vai pegar com as pessoas, assim. As pessoas estão sempre à procura de histórias o dia todo pelo mundo inteiro. Então, se você tem a sua história aí que você quer fazer, não necessariamente uma história em quadrinho, mas se você está só fazendo suas pinturas, você, no lugar que você está vindo fazendo suas pinturas, já é uma história. Então, se você puder falar sobre isso de forma melhor do que eu, porque eu não sou muito bom em fazer isso, você já tem conteúdo aí que você pode criar e postar na internet e vai ser legal. Façam fanarts, e se você não gostar de fazer fanart, faça seu trabalho e conte história fazendo sobre o seu trabalho. Fale sobre o seu processo. Falar disso é tão importante quanto fazer o trabalho em si.